Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, estou astróloga e mentora de autoconhecimento e nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês sobre o que é de fato propósito e missão de vida. Bom, para quem já está realmente nesse rolê do autoconhecimento, de certa forma tem essa tendência de querer saber de fato o que é esse propósito, realmente já tem esse questionamento interno muito forte, sabe? Eu me incluo nessa, tanto que quando eu decidi fazer meu intercâmbio aqui nos Estados Unidos, quando eu saí do Brasil lá em 2018, eu já tinha esse questionamento muito forte dentro de mim, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? Então, porque eu me recusava em acreditar que eu tinha que fazer dinheiro por fazer dinheiro. Hoje eu entendo e compreendo que isso não é meu combustível de vida, sabe? E ter esse discernimento vai expandir a consciência de vocês também, porque pode ser que você sente esse vazio interno, de certa forma, por realmente não ter acessado os seus valores, não ter acessado o que é de fato esse propósito de vida. E eu espero que esse vídeo, possa expandir um pouquinho mais a sua consciência. E eu dando os meus exemplos também pode, de certa forma, também facilitar o seu processo. Então, a Thaís, lá de 2018, quando ela terminou o mestrado dela em engenharia química, eu tinha muito esse questionamento forte dentro de mim. Como eu falei anteriormente, qual é o meu propósito? Porque eu me recusava a acreditar que eu não poderia trabalhar com o que eu amo. Hoje eu sei que a gente não deve trabalhar com o que a gente ama, mas sim trabalhar com o que a gente acredita. E além disso, trabalhar com algo que realmente carrega os seus valores. Quando eu estou desconectada disso, quando eu estou trabalhando numa empresa, num lugar, num cargo, que eu vou contra os meus valores, eu estou me distanciando da minha verdade e, consequentemente, eu estou me afastando do meu propósito de fato. Porém, uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui para vocês, que a maioria de nós, carrega essa crença cristalizada de que propósito é sinônimo de profissão, Então, eu quero que desde já você expanda a sua consciência nesse sentido. Vocês têm que entender que propósito não está apenas na profissão, porque senão, idosos, crianças, moradores de rua não teriam um propósito. Entende? Então, compreender que propósito não se limita a uma profissão, isso é muito importante. Até porque, para quem assistiu vídeos anteriores, teve uma expansão de consciência no sentido que profissão tá realmente num propósito secundário, que vocês vão compreender agora o que é nesse vídeo esse propósito secundário também. Porque essa minha profissão, ela é mutável. Eu posso fazer uma transição de carreira e mudar. Então, compreender que propósito de vida vai muito mais além do que a nossa profissão, a gente já começa a expandir a nossa consciência e realmente começar a acessar algo maior, começar a acessar a nossa verdade. E aí que você começa a compreender esse propósito primário, porque tudo está a serviço. Se não fosse assim, bebês, crianças, idosos não teriam um propósito de vida. E eles têm. A gente que realmente distorce isso. E por isso que a gente entra muito nessas crises existenciais, porque a gente fica achando que propósito é algo externo e não é, e fica procurando esse preenchimento que não vamos achar se a gente não expande a nossa consciência nesse sentido do que realmente de fato é esse propósito de vida. A gente vai passar uma vida realmente procurando algo que sempre esteve aqui, só que a gente não teve a oportunidade de experienciar e perceber, porque a gente estava sempre muito ocupado, muito no externo, se preocupando com status, com poder, porque a gente confunde isso, a gente distorce, a gente muda a ordem das coisas. Então, quando a gente começa a perceber, que tudo está a serviço de algo maior, a gente começa a compreender as camadas desse propósito.
Então, o que seria nessas camadas desse propósito? Então, para começar, esse propósito primário, ele vem de uma camada imutável. Ele é esse propósito absoluto de ser, da nossa essência, da nossa consciência. Então, quando a gente começa a compreender que a gente carrega isso dentro de nós e que isso está independente da nossa carreira, como eu falei anteriormente, a gente começa a experienciar a vida de verdade, entende? Então, quando eu realmente estou aqui no agora, que esse propósito primário vocês vão aprender muito, para quem quiser se aprofundar, com Eckhart Tolle, leia o livro Novo Mundo, que ele fala desse propósito primário e secundário. E quando eu acesso esse propósito primário, quando eu começo a perceber, eu vou expandindo a minha consciência, sabe? E é por meio de eu acessar esse campo que eu transbordo e começo a acessar esse meu propósito secundário. E esse propósito secundário está na polaridade oposta, porque ele é mutável, ele é temporal, ele é passageiro, eles são os nossos estados, entende? E ele se encontra nesse estado de estar e fazer, por isso que realmente tem começo, meio e fim. Só que para eu viver esse propósito secundário, eu tenho que viver primeiro o meu propósito primário, que é apenas ser. Entende? E aí quando eu começo a transbordar esse propósito primário, eu começo a acessar de fato com totalidade esse meu propósito secundário. Então, trazendo um exemplo para vocês simples, para vocês começarem a compreender o que é esse propósito primário e secundário, eu vou compartilhar com vocês o exemplo que tem até nesse livro que eu mencionei aqui. Então, por exemplo, eu quero pegar um livro na estante. Meu propósito secundário é concluir essa missão de realmente pegar o livro na estante. Porém, o meu propósito primário é o caminhar, é a jornada de eu chegar até essa estante. E agora que vocês compreenderam de fato o que é propósito de vida, eu queria compartilhar com vocês alguns pontos para vocês acessarem essa verdade, Como viver com propósito, como de fato acessar e honrar essa ordem de fato de viver primeiro esse propósito primário para depois transbordar para esse meu propósito secundário. Então, o primeiro deles é despertar a sua verdade, realmente sempre se colocar em movimento, consequentemente se desenvolver, porque tudo no universo está em constante movimento. Então, se eu não me coloco em movimento, se eu não quero me desenvolver, eu não estou honrando a minha vida. Porque vocês precisam compreender que a inércia, que é a polaridade oposta da vida, e não a morte. Tudo no universo está em constante movimento, Então, quando eu me coloco numa vida muito estagnada, eu não estou honrando esse meu propósito primário, entende? E é por isso que você não vai se sentir preenchido assistindo Netflix. Por exemplo, sabe? Você não vai se sentir preenchido na inércia. Então, se colocar em movimento, investir no seu desenvolvimento humano, é essencial para você acessar a sua verdade. Então, acessar esse campo desse propósito primário que é experienciar a vida. E quando você for se desenvolvendo, você vai cada vez mais acessando a sua verdade. E quando você acessa a sua verdade, você começa a entrar no segundo ponto que eu quero estar trazendo aqui para vocês, que é de ser autêntico, entende? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, quando você começa a gerar movimento para isso, você começa a criar uma vida que realmente te preenche, que tem base nos seus valores. Porque lembra no comecinho desse vídeo que eu falei para vocês que os pilares da nossa vida precisam carregar esses nossos valores? Porque se eu não estou conectada com os meus valores, eu me distancio da minha verdade, eu me distancio desse meu propósito, entende? E com isso, como eu falei anteriormente, que é o terceiro ponto, quando eu começo a transbordar, eu realmente começo a experienciar a vida. E é isso que importa no final, experienciar a vida, sem rótulo, sem tanto julgamento, de apenas ser e estar, que é transbordar para esse campo. Entende? E quando a gente vai acessando esse campo da verdade, a gente vai dissolvendo camadas e a gente começa também a dissolver um pouco mais o nosso ego. E a gente entra no outro ponto que eu quero estar trazendo aqui para vocês, que é realmente servir a algo maior.
A gente transborda esse propósito secundário quando a gente acessa um campo que a gente quer servir a algo maior, que a gente quer contribuir, entende? E muitas vezes esse servir, por realmente a gente ter dissolvido essa camada do ego, o combustível que é dinheiro não é o que vai nos motivar, e sim o que a gente tem para agregar para nossa comunidade, para o nosso país, para a humanidade, o nosso servir, o nosso legado, entende? E é isso, gente. Tudo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês nesse primeiro momento sobre propósito de vida, eu já compartilhei. Eu espero de coração que esse vídeo possa realmente ter proporcionado uma expansão de consciência, né? Realmente ter agregado na jornada de autoconhecimento aí de vocês. Para quem ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal. Deixa aqui o seu like para quem gostou do conteúdo desse vídeo. Para quem ficou com alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu esclareço vocês depois. E é isso! Até a próxima!